Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindo ao meu canal. No Twitter tá rolando aí uma conversa, do pessoal da extrema direita, o pessoal do Bolsonaro. Tá rolando um papo lá de censura, que o TSE vira uma ditadura, que tá ocorrendo uma censura e tal. Dentre essas pessoas que falam em censura, tá falando do tal do Monark, aquele que defendeu o direito ao pensamento nazista, o Monark, aí, que tinha acho que era o Flow Podcast, o que ele era lá do Flow Podcast. Outras pessoas também estão defendendo aí o direito a produzir fake news. Aliás, o Bolsonaro falou que fake news não é crime, então que as pessoas têm o direito mesmo de mentir, de caluniar e tal, e não podem ser punidas, a liberdade de expressão. Olha onde nós chegamos, E aí quando você vê esse pessoal da direita falando de censura, na verdade não é censura, tá? O TSE apenas proibiu chamar o Lula de bandido, de ex-presidiário, de ladrão, etc e tal. Porque o TSE viu, que esse modo de agir da Jovem Pan, de youtubers de direita, isso acaba influenciando o voto das pessoas, tá? E esses canais também disseminam mentiras sobre a esquerda, sobre o PT e tal, Inclusive tem uma TV independente, Aqui é o meu gato. Peraí, ET. Então, tem uma TV independente chamada Brasil Paralelo. Já tem alguns anos de existência. Então eles têm uma boa produção, sabe? Tem uma boa tecnologia. E assim, é um canal ideológico, tá? Com viés conservador, conservador na moral, liberal em economia, defende aí o capitalismo. E o Brasil Paralelo fez um filme, tá? Ainda nem foi lançado, mas eles iam aí lançar esse filme e foi proibido pelo TSE, que é Quem Mandou Matar o Jair Bolsonaro. Então eles já iam lançar agora, às vésperas das eleições, para quê? Para arrancar votos dos indecisos, para arrancar votos de pessoas que votaram no Ciro, talvez na Simone Tebet ou em outros candidatos. Para quê? Para incriminar o Lula. E assim, a gente lança esse filme, e a gente incrimina o Lula, dizendo que o Adélio Bispo fez tudo isso a serviço do PT, do Lula e tal. Então, na verdade, o TSE proibiu de veicular esse filme, porque isso é propaganda, É propaganda política, e eles não podem fazer isso. E além de tudo, esse filme está recheado de mentiras, É um filme de fake news. Então não é um documentário, É um falso documentário, é um antidocumentário para convencer as pessoas que o Jair Bolsonaro é a melhor opção, ou melhor dizendo, para dissuadir aqueles que queriam votar no Lula ou que ainda não estavam decididos, Então, é claro, o TSE proibiu, tá? E aí censurou, Na verdade, ele teve que censurar o erro, Censurar o que é errado. Então, a censura só é tirânica quando você censura a verdade.
Agora, a mentira deve ser censurada. A mentira, sabe, usar de fake news, usar da máquina estatal, como o bolsonarismo faz, pagando aí influencers digitais para ficar mentindo nas plataformas digitais, isso deve ser censurado, porque a mentira não deve ter direito à existência. Bom, então eles ficam falando de censura, né? Ai, porque isso está virando uma ditadura, etc e tal. Tem uma cubana aí, uma tal de Zoe, que foi afastada da Jovem Pan, né? A Jovem Pan é uma rádio, hoje tem televisão. A Jovem Pan a Jovem Pan é o expoente, né? É o expoente da televisão, da rádio, é o expoente mais alto da direita, né? Então a Jovem Pan está a serviço do Bolsonaro. Então lá na Jovem Pan toda hora eles estavam chamando o Lula de ladrão, disso e daquilo, o TSE proibiu. Porque não é um jornalismo sério da Jovem Pan, não é. Porque, aí eu pergunto, por que o Alexandre de Moraes não censurou igualmente a revista Veja? Por que não censurou a Folha de São Paulo? Por que não censurou o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo é um jornal de direita. O Estadão se assume como um jornal de direita. Então por quê? Por que que o Alexandre de Moraes não censurou? Porque se é a censura, se é a ditadura que está mandando, segundo os bolsonaristas, né, que a censura está imperando, por que o Alexandre de Moraes, então, não censurou o Estadão, que é um jornal de direita? Por que não censurou a Veja, que também é de direita? O que acontece? Né? Então tem alguma coisa errada aí com esses canais bolsonaristas, né? Tem algo errado. Então, na verdade, assim, essa história está mal contada. Porque se houvesse censura de fato, como eles estão dizendo, a Veja seria censurada, a Folha, o Estadão, e não foram, né? E a Rede Globo seria censurada, e não foi. A Band seria censurada, e não foi, né? Não foi. A CBN seria censurada, e não foi. Foi a Jovem Pan, porque a Jovem Pan de fato está fazendo trabalho para o Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro não tem competência, né? O Bolsonaro não tem um histórico de ser um bom presidente ou de ser um bom político, não tem nada para apresentar. Então a Jovem Pan tem que ficar atacando o Lula e o PT de noite, inventando mentiras sobre a esquerda, tá? O Brasil Paralelo tem esse trabalho ideológico de doutrinar as pessoas para que elas se tornem de direita, né? Tem um trabalho de imbecilizar as pessoas, como outrora fazia o falecido Olavo de Carvalho, né? Então é isso daí, né? O TSE fez bem em proibir a Jovem Pan, de querer multar caso desobedeça aí as ordens do Alexandre de Moraes. Então, o TSE, o Alexandre de Moraes fizeram muito bem. Né? Tem que punir mesmo quem está errado, tem que punir mesmo quem mente. Não pode existir liberdade de expressão para caluniar, para difamar, para inventar mentiras acerca de um candidato ou de qualquer pessoa. Não existe liberdade para isso. A liberdade tem limites, tá? A liberdade tem limites. Nós somos livres, sim, para termos opiniões. Somos livres para debater. Somos livres para guiarmos nossas vidas dentro das leis. E dentro da política, nós somos livres
para seguirmos o jogo democrático. Nós não somos livres para mentir e para fazer crimes, ou melhor, para cometer crimes contra a democracia. Da mesma forma, se eles advogam como o monarca disse que deve haver liberdade para as mentiras, né? Segundo o raciocínio dele, porque eu questionei no Twitter, inclusive, né? Então, se o raciocínio dele é que é a censura e tal, né? Então, contra censura. Mas a censura, né? A dita censura ocorreu porque eles estão mentindo na cara dura, fazendo trabalho para o Bolsonaro, né? Estão sendo desonestos, tá? E quem quem edita vídeo, fala do Lula, inventando que o Lula defende o aborto, legalização de drogas, porque tá cheio de canais dizendo isso daí. Então isso aí tem que ser cortado, isso aí tem que ser proibido mesmo, tá? Então se o monarca advoga liberdade para mentir, para prejudicar as pessoas, seguindo esse raciocínio rasteiro, né, os criminosos também poderiam arguir que o Estado é totalitário, que o Estado não é nada democrático, porque o Estado tolheu a liberdade do abusador, o Estado tolheu a liberdade do assassino, o Estado tolheu a liberdade do ladrão, do estelionato, do sequestrador, do traficante e por aí afora, né? Se a gente seguir essa lógica do monarca, é aí que a gente vai parar, né? Bom, era isso que eu tinha que falar, era isso que eu queria falar. Muito obrigado aí pela audiência. Eu recebi uma mensagem em um dos meus vídeos que eu perdi, desculpa o erro, que eu perdi um inscrito no canal, porque a pessoa estava acompanhando meus vídeos, disse que até gostava dos meus vídeos, da minha militância contra a Testemunha de Jeová. Mas, como essa pessoa tem uma visão política diferente da minha, né? Claro, ela não gosta do Lula, e ela diz que não gosta do Bolsonaro, mas se ela não gosta do Lula nem do Bolsonaro, ela não teria por que se doer, né? Mas se doeu. Aí escreveu que eu perdi um inscrito porque eu comecei a falar de política, porque eu comecei a falar contra as loucuras do Jair Bolsonaro. Tudo bem, vai com Deus, né? Se é por falta de adeus, então adeus e não volte nunca mais, porque eu não preciso de seguidores bolsonaristas e eu não estou aqui para agradar quem quer que seja, né? Se você gostou, legal, seja bem-vindo, curta o vídeo, curta os vídeos, curta o canal. Não gostou, você tem a sua liberdade para desgostar, para seguir outros canais, enfim, para ser hater, enfim, né? Você é livre, tá? Não precisa mandar recadinhos dizendo, você tem que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo. O canal é meu e eu falo do que eu quiser, né? Dentro do que a lei me permite, eu falo do que eu bem entender. E é isso aí, fui. Muito obrigado.